Bom, pessoal, vamos começar a resolver o exercício, certo? Então, esse é meu primeiro exemplo aqui. Supondo que a lei de Raul seja válida, faça os seguintes cálculos para o sistema benzeno 1 e tolueno 2. Então, aqui na letra A, ele deu que x1 é igual a 0,33, com a temperatura de 100 graus Celsius, e ele pede que a gente ache y1, ou seja, minha fração, né, minha composição na fase vapor, e minha pressão total. E aqui do lado, ó, ele deu os componentes de benzeno e tolueno, os valores das constantes de Antoine, A, B e C, certo? Então, pessoal, para a gente poder resolver essa questão, né, a gente sabe que a minha pressão parcial de 1 é igual à minha pressão de saturação de 1 vezes a minha composição de 1. Mas quem é a minha pressão parcial? Porque eu sei que minha composição Y1, né, da fase vapor, é igual a P1 dividido por minha pressão total. Ou seja, minha pressão parcial dividido pela minha pressão total. Logo, né, P1 vai ser minha composição na fase vapor vezes minha pressão total, igual a minha pressão de saturação vezes minha composição, minha fração na fase líquida, certo? Então, essa aqui é a minha primeira equação que eu vou guardar, certo? E a minha segunda vai ser pelo princípio de Dalton, né? Onde minha pressão total vai ser igual a minha pressão parcial de 1 mais minha pressão parcial de 2. Ou seja, x1 vezes pressão de saturação em 1, mais x2, que é a minha composição no componente 2, vezes minha pressão de saturação em 2, certo? Mas, como eu quero trabalhar com x1, né? Quem é x2? Porque a gente sabe que x1 mais x2 é igual a 1. Logo, eu vou ter que minha pressão, né, total vai ser x1 vezes pressão de saturação em 1, mais, né, eu vou ter x2 vai ser 1 menos x1, que multiplica P2 de saturação, certo? Então, fazendo a distributiva, né, e eu passo a ter, né, x1 vezes P1 de saturação, mais P2 de saturação, né, menos x1, que multiplica P2 de saturação, certo? Então, pressão total, né, vai ser igual a P2 de saturação. Eu vou colocar esse x1, pessoal, em evidência, certo? Então, eu vou ter mais x1, que multiplica quem? P1 de saturação menos P2 de saturação. Então, encontrei aqui minha relação, né, para pressão total, certo? Coloquei o x1 em evidência. Então, feito isso, que a gente precisa descobrir quem é a minha pressão de saturação para o componente 1 e quem é a minha pressão de saturação para o componente 2. Para isso, né, a gente vai utilizar a equação. Tem aqui os valores de A, B e C, do tolueno e do benzeno, certo? Então, pessoal, utilizando a equação de Antoine, né, para encontrar as pressões de saturação, tanto do componente 1 como do componente 2, é só a gente substituir, né? Então, aqui eu vou ter que o Ln de P1 de saturação é igual a A, que para o componente 1 vale 13,7819, certo? Menos B, 2.726,8, dividido por C, né, que é 217,572, mais a minha temperatura que foi dada, 100 graus Celsius. Então, pessoal, eu passo a ter, né, o Ln de P1 de saturação igual a 13,78 menos, fazendo aqui na calculadora, pessoal, vai dar 8,5863, certo? Ou seja, pessoal, meu P1, né, de saturação, né, vai ser igual a epsilon
né, o meu número de Euler, elevado a 5,1956, certo? Então, fazendo aqui na calculadora, pessoal, a gente vai obter que minha pressão de saturação no componente 1 vai ser igual a 180,5 kPa, certo? Calculando agora para o meu componente 2, no caso o tolueno, é a mesma coisa. Então, eu vou ter o Ln de P2 de saturação, né? Igual a A, que nesse caso é 13,93, certo? Menos B, que B é 3.056,96, dividido pela o meu valor de C, né, que é 217,625, mais a minha temperatura, que também é 100 graus, certo? Então, fazendo na calculadora, pessoal, eu vou ter que P2 de saturação vai ser igual a Epsilon elevado a 4,311, certo? Então, P2 de saturação vai ser igual a 74,25 kPa. Ou seja, pessoal, utilizando a equação de Antoine, né, nós conseguimos o valor de P1 de saturação e P2 de saturação. Então, P1 de saturação vale 180,5 kPa e P2 de saturação vale 74,25 kPa. Então, certo, pessoal, agora que eu tenho os valores, né, basta substituir. P2 de saturação é 74,25 mais X1. Quem é X1 que ele deu na questão? 0,33, certo? Que multiplica P1 de saturação, ou seja, 180,5, menos P2 de saturação, 74,25. Ou seja, minha pressão total, né, no caso do recipiente, vai ser 109,5 kPa, certo? Então, tá aqui, né, a minha pressão total, certo? E agora que a gente encontrou a pressão total, né, a gente pode trazer de volta a minha primeira equação lá, né, que a gente tinha feito, onde a minha composição na fase vapor vezes a minha pressão total vai ser igual a minha pressão de saturação do componente 1 vezes a minha fração, né, da fase líquida do componente 1. Então, minha fração na fase vapor vai ser igual a P1 de saturação, ou seja, minha pressão de vapor, né, vezes X1 dividido por P, certo? Então, eu passo a ter que Y1 é igual a 180,5 vezes X1, né, que é 0,33, dividido por 109,5, certo? Então, pessoal, fazendo na calculadora, certo? Minha composição do componente 1 na fase vapor vai ser 0,54. Então, tá aqui as duas respostas, né, que ele pediu na letra A do exercício. A minha pressão total e a minha fração na fase vapor, certo? Bom, pessoal, na letra B, no lugar dele me dar o X1, né, a composição na fase líquida, ele me deu a composição, a fração, né, na fase vapor, no valor de 0,33, e me deu a temperatura 100 graus Celsius. Ou seja, pessoal, a minha pressão de saturação em 1 e 2 vai ser a mesma da letra A, certo? Então, já copiei aqui, né, que a gente obteve a partir das equações de Antoine, e ele pede X1 e P, ou seja, minha pressão total, né? Ou seja, pessoal, eu tenho três dados aqui. Eu tenho a composição, né, a fração vapor e o P1 de saturação e o P2 de saturação. O que a gente pode fazer? Trazer novamente
né, a lei de Dalton, onde minha pressão total é igual à minha pressão 1, né, mais minha pressão 2, ou seja, minha pressão parcial do componente 1 e do componente 2. Então, eu vou ter que minha pressão de 1, a gente sabe que é a minha pressão de saturação de 1, vezes X1, né, mais minha pressão de saturação de 2, certo? Vezes X2. Eu vou fazer a substituição de X2, porque a gente sabe que X1 mais X2 é igual a 1. Então, eu passo a ter, quem é minha pressão de saturação de 1? 180,5, né? Vezes X1, que é o que eu quero saber, mais, quem é minha pressão de saturação de 2? 74,25, vezes X2, que é a mesma coisa que 1, menos X1, certo? Então, eu vou ter que pressão, né, total vai ser igual a 180,5 X1 mais 74,25 menos 74,25 X1. Ou seja, eu vou ter que 106, subtraindo aqui, né, 0,25 X1 mais 74,25. Ou seja, eu tenho a equação, né, com as minhas duas incógnitas pedidas na questão. A fração na fase líquida do componente 1 e a minha pressão total. Então, a gente tinha visto, né, na videoaula de teoria, que minha composição na fase vapor é igual à minha pressão parcial do componente, né, dividido pela pressão total. Ou seja, quem é Y1? Ou seja, minha fração na fase vapor, 0,33. Quem é P1? P1 é pressão de saturação em 1, ou seja, 180,5 vezes X1, que a gente quer saber, dividido pela minha pressão total. Quem é minha pressão total? 106,25 X1 mais 74,25, certo? Então, eu passo a ter, pessoal, 0,33 vezes 106,25 vai dar 35,06 X1, né? 0,33 vezes 74,25 mais 24,5 aproximadamente, certo? Igual a 180,5 X1. Então, esse 35,06 vezes X1 passa subtraindo, né? Ou seja, eu vou ter que X1 vai ser igual a 24,5 dividido por 145,44. Logo, né, eu encontro o meu valor de X1, que dá 0,17 aproximadamente. Então, encontrei aqui minha primeira resposta. Está faltando apenas calcular quem é P, a minha pressão total. Basta substituir 0,17 aqui no lugar de X1, multiplicando 106,25, certo? Somando com 74,25, a gente vai obter, né, que minha pressão vai ser igual a 92,1 aproximadamente kPa, certo? Então, os únicos detalhes dessa questão é saber trabalhar com as leis tanto de Dalton, né, como a lei de Raoult, certo? Bom, pessoal, na letra C, ele me deu uma temperatura de 105 graus Celsius e uma pressão absoluta, né, total, de 120 kPa, certo? Então, ele pede para a gente achar X1 e Y1.
Então, pessoal, a gente não pode reaproveitar o valor de P1 de saturação e P2 de saturação porque ele mudou a temperatura, certo? Então, a gente vai ter que calcular novamente pela equação de Antoine. Então, ln de P1 de saturação, né? E o meu ln de P2 de saturação. Então, vai ser A. Quem é A do benzeno? 13,7819. Os mesmos valores, certo, pessoal? Do enunciado da questão, só estou transferindo para cá para a gente poder observar. Menos B, então 2.726,8, dividido por C, 217,572, mais a minha nova temperatura, 105 graus Celsius. Então, eu vou ter que P1 de saturação, né? Fazendo aí na calculadora, pessoal, vai ser a exponencial, né? De 5,3285. Então, minha P1 de saturação, né, vai ser igual a 206,12 kPa. Então, já encontrei a minha primeira, né? E a minha segunda vai ser A do tolueno, 13,9320, menos B, 3.056,96, dividido por C, 217,625, mais a minha nova temperatura, 105 graus. Então, eu vou ter que P2 de saturação, fazendo na calculadora, pessoal, vai ser a exponencial de 4,445, certo? Ou seja, a minha pressão de saturação do componente 2, o tolueno, vai ser igual a 85,2 kPa. Então, se a gente observar, né, os valores deram diferente por causa dessa mudança de temperatura, certo? E, feito isso, né, a gente pode trazer a lei de Dalton, onde P, minha pressão total, no caso absoluta, vai ser a pressão parcial P1 mais pressão parcial P2. Então, P1 de saturação vezes X1, que é a minha fração na fase líquida do componente 1, mais P2 de saturação vezes minha fração na fase líquida do componente 2. Então, P, quem é P? 120 kPa. Minha pressão de saturação em 1, 206,12. X1 é o que eu quero saber, certo? Mais P2, 85,2. E X2, pessoal, eu vou chamar, né? X1 mais X2 é igual a 1. Então, quem é X2? É 1 menos X1, certo? Então, eu passo a ter aqui, né? 85,2 vezes 1 dá 85,2. Subtraindo de 120, né? Eu vou ter 34,8, certo? 85,2 vezes menos x1, menos 75,2 x1, menos 200, então eu vou ter 206,12 vezes x1, menos 85,2 x1, vai dar 120,92 x1, certo? Então, quem vai ser x1, né? Vai ser 34,8 dividido por 120,92. Então, x1, né, é igual a 0,287, certo? Então, se eu tenho x1, pessoal, o que eu posso fazer? Encontrar minha fração parcial de 1. Já que a gente sabe, né, que minha fração da fase gasosa Y1 é igual à minha pressão parcial do componente dividido pela minha pressão absoluta, no caso, a minha pressão total. Ou seja, quem é P1? Minha pressão parcial de 1. A minha pressão 1 de saturação vezes X1. Então, quem é P1 de saturação? 206,12, que vai multiplicar 0,287. Então, minha pressão parcial de 1 é igual a 59,31, certo?
kPa. Ou seja, quem vai ser meu Y1, no caso minha fração na fase vapor? Vai ser 59,31 dividido por minha pressão total, minha pressão absoluta, 120 kPa. Então, fazendo na calculadora, pessoal, vai dar igual a 0,49, certo? A minha fração na fase vapor. Então, eu encontrei as duas respostas. X1, minha fração na fase líquida, e minha fração na fase vapor, Y1, certo? Uma mistura líquida contendo 0,40 mol de A e 0,60 mol de B segue a lei de Raoult. Abaixo de 1 atm, a mistura entra em ebulição a temperatura na qual a pressão de vapor, pessoal, é a mesma coisa que a pressão de saturação, certo? Ou seja, estou dizendo que minha pressão de vapor de A é a metade da pressão de vapor de B. Nessas condições, os valores das pressões de vapor de A e B são, respectivamente, então ele quer saber apenas os valores, certo, dessa minha pressão de vapor, ou seja, da minha pressão de saturação. Então, na minha questão, pessoal, foi fornecido a minha composição, né, na fase líquida de A, 0,40 mol, e a minha composição do componente B, né, 0,60 mol, e foi-me dito que a pressão de vapor, ou seja, a pressão de saturação de B, né, equivale a 2 vezes a de A. Então, aqui são as 3 informações dadas. Então, a gente parte do princípio da lei de Dalton, onde minha pressão total, minha pressão parcial de A mais a minha pressão parcial de B, certo? Quem vai ser minha pressão parcial de A? Vai ser PA de saturação vezes a minha fração na fase líquida, né? XA, mais PB de saturação vezes XB, certo? Ou seja, minha pressão de A de saturação, meu XA foi dado 0,40, PB de saturação, pessoal, eu vou substituir por 2 PA de saturação, certo? E XB foi dado 0,60. Então, eu passo a ter que minha pressão total vai ser igual a 0,4 PA de saturação, 2 vezes 0,60, mais 1,2 PA de saturação, certo? Ou seja, P, pressão total, é igual a 1,6 PA de saturação, certo? Mas quem é a minha pressão total do sistema? 1 atm. Então, eu passo a ter que minha pressão de saturação em A, certo? Vai ser igual a 1 dividido por 1,6. Ou seja, fazendo aí na calculadora, pessoal, 0,625 atm. Então, eu encontrei aqui minha primeira resposta. E para poder achar PB de saturação, é fácil, porque ele disse que PB é 2 vezes PA de saturação, ou seja, 1,25 atm. Foram as duas respostas solicitadas, né, nessa questão número 2. Certo? Então, pessoal, mais exercícios, certo? Considerando que a água carbonata contém somente CO2 e água, certo? Determine as composições das fases líquidas e vapor em uma lata fechada de soda e a pressão exercida na lata a 10 graus Celsius.
A constante de Henry para o CO2 em água é de aproximadamente 990 bar, certo? Então ele também deu a fração na fase líquida do componente 1 e a pressão de saturação de 2. Então, pessoal, a gente viu que na lei de Henry, né, a minha pressão envolve um soluto e um solvente. Nesse caso aqui, o soluto é o CO2 e o solvente é a água. Então, eu vou ter a minha composição, né, de CO2 vezes a minha constante de Henry, mais minha pressão de saturação de 2 vezes a minha composição na fase líquida dela. Então, eu tenho o soluto e o solvente, certo? Ele deu X1, né? 0,01, certo? Ele também deu a minha constante de Henry para o CO2, 990 bar. A minha pressão de saturação de 2 ele deu 0,01227, né? E minha fração do componente 2 vai ser 1 menos isso, que vai dar 0,99, certo? Então, fazendo aí na calculadora, pessoal, minha pressão total vai ser igual a 9,9121, certo? Isso aqui, né, em bar, que foi a unidade que a gente começou a trabalhar. Então, tá aqui a minha pressão total. Então, na questão, ele pede a composição, né, da fase líquida e vapor em uma lata fechada de soda e a pressão na lata a 10 graus Celsius. Então, eu já tenho aqui as minhas duas frações, né? X1 é 0,01, X2 é igual a 0,99. Minha pressão total a gente encontrou que é 9,9121 bar. Minha pressão de saturação para o componente 2 é 0,01227, certo? Bar, né? Também. Então, pessoal, só me resta descobrir, né, as composições na fase vapor, ou seja, Y1 e Y2, certo? Como não tem como a gente trabalhar com esse meu Y1, né, eu vou chamar logo Y2. A gente sabe que a composição na fase vapor é a minha pressão parcial do componente dividido pela pressão. Quem é a minha pressão parcial do componente 2? Pressão de saturação de 2 vezes X2, né, dividido por P. Ou seja, Y2 vai ser igual a 0,01227, que multiplica 0,99, né, que é a composição na fase líquida, né, do meu componente 2, dividido pela pressão total que a gente encontrou, 9,9121. Então, fazendo aqui na calculadora, pessoal, a gente vai obter, né, que minha fração na fase 2 é igual a 0,01255, certo? Na verdade, isso aqui é o 2, né? E para calcular o 1, basta fazer, né? Y1 vai ser 1 menos Y2, ou seja, Y1, né, vai ser igual a 0,998745. Então, tá aqui as minhas duas composições, né, da fase vapor, do componente 1 e do componente 2, certo? Bom, pessoal, mais uma questão, certo? O sistema acetona, acetonitrila e nitrometano a 80 graus Celsius e 110 kPa tem a composição global Z1 igual a 0,45, Z2 igual a 0,35 e Z3 igual a 0,20. Considerando que a lei de Raul é apropriada para esse sistema, determine L, V, XI e YI. As pressões de vapor das espécies puras a 80 graus Celsius são... Então, ele deu minha pressão de saturação, né? Para o componente 1, 195,75. Para o componente 2, 97,84. E para o meu componente 3, que é 50,32 kPa, certo?
Então, nessa questão, pessoal, ele me deu a composição global, certo? Então, primeiramente, eu vou dizer que Zi vai ser igual a Xi, certo? Então, eu vou calcular pela lei de Dalton, né, minha pressão total, que vai ser pressão parcial de 1, mais pressão parcial de 2, mais pressão parcial de 3, certo? Então, minha pressão total, né, vai ser igual a minha pressão de saturação de 1, 195, né, 0,75, vezes X1, que é 0,45, mais pressão de saturação de 2, 97,84, vezes X2, que no caso Z2, 0,35, certo? Mais P3 de saturação, 50,32, vezes X3, 0,20, certo? Então, fazendo na calculadora, pessoal, minha pressão total, né, vai ser 132,4 kPa. Então, essa aqui é a minha pressão, né, no ponto de bolha, certo? Porque eu escolhi o Xi primeiro. Agora eu vou calcular minha pressão total, certo? Em referência com minha composição na fase vapor, e eu vou obter o meu ponto de orvalho. Então, minha pressão, né, vai ser P1 mais P2 mais P3, certo? A diferença, né, que quando eu correlaciono com Y, né, eu vou ter que minha pressão vai ser igual a 1 dividido por Y1 sobre pressão de saturação de 1, né, mais Y2 dividido pela pressão de saturação de 2, mais Y3 dividido pela pressão de saturação de 3, certo? Substituindo, né, pessoal, eu vou ter 1, né, então 0,45, né, que é para o meu componente 1, dividido por 195,75, mais para Y2 eu vou ter 0,35, certo? Dividido por 97,84, mais 0,20, dividido por 50,32. Então, fazendo na calculadora, pessoal, a gente vai obter, né, 101,52 kPa, certo? Então, essa aqui é a minha pressão. É a minha pressão total, né? No ponto de... É a minha pressão total no ponto de orvalho, certo? Ou seja, pessoal, calculei minha pressão no ponto de bolha e minha pressão no ponto de orvalho, e a minha pressão total do sistema que foi dada é 110 kPa. Então, 110 kPa está entre a minha pressão do ponto de bolha e minha pressão do ponto de orvalho. Ou seja, eu posso aplicar um cálculo flecha. Então, para o cálculo flash, pessoal, a gente sabe, né, que KI é igual à minha pressão do componente de saturação, né, dividido pela minha pressão total. Então, para o primeiro componente, eu vou ter que KI, né, vai ser igual à minha pressão de saturação, 195,75, dividido por 110 kPa. Ou seja, para o meu componente 1, né, o meu KI, no caso, o meu K1, vai ser 1,7795,
certo? Para o meu componente 2, meu K2, né, vai ser igual a 97,84 dividido por 110, certo? Então, meu K2, né, vai ser igual a 0,8895 aproximadamente. E o meu K3, pessoal, vai ser igual a 50,32 dividido por 110, que vai dar 0,4575. Então, encontrei os meus três valores de K, né? Então, agora eu posso substituir na minha equação geral, certo? Porque, como a gente viu na aula de teoria, eu sei que Z1 vezes K1 dividido por 1 mais V, que multiplica K1 menos 1, certo? Mais Z2 vezes K2 dividido por 1 mais V, que multiplica K2 menos 1, mais Z3 vezes K2 vezes K3, né? Dividido por 1 mais V, que multiplica K3 menos 1. Isso tudo, né, tem que ser igual a 1. Então, substituindo os valores, pessoal, Z1, né, é 0,45, certo? K1, a gente calculou, deu 1,7795, certo? Dividido por 1 mais V, né? E 1,7795 menos 1. Então, vai dar 0,77, né? 95. Mais Z2, né? Que é 0,35. E K2, que é 0,8895. Dividido por 1, né? Mais V. Quem é K2? 0,895 menos 1, que vai dar menos 0,1105, certo? Mais Z3. Z3 é 0,20 vezes K3, né? Que deu 0,4575, dividido por 1 mais V, K3 menos 1, certo? Eu vou ter menos 0,5425, certo? Então, isso tudo, né, tem que ser igual a 1. Então, o que eu preciso encontrar? Eu preciso encontrar o valor de V. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer por tentativa e erro, até dar o valor 1, certo? Então, eu vou admitir valores para V. Então, eu fiz aqui, pessoal, em outro papel, para a gente poder adiantar, certo? E o vídeo não ficar muito longo. Então, aqui eu já fiz a multiplicação, certo? E a minha equação geral para tentativa e erro é essa aqui. Então, eu substituí 0,5 no lugar de V, certo? Fiz os cálculos, 1,0313, ou seja, é diferente de 1. Então, 0,5, né, não pode ser aceito como valor de V. Então, tentei com 0,7, né, substituir no lugar de V e calculei. Eu obtive, né, 1,00301, aproximou muito mais, né, uma casa a mais, de 1. Mesmo assim, não é o que a gente quer. Então, ainda fiz aqui, um V igual a 0,71. Substituí no lugar de V e obtive esse resultado aqui. Então, só foi um pouquinho menor. Certo? Só para fechar, eu substituí com o valor de 0,73. Então, com esse valor de 0,73, eu consegui 3 casas 0, certo? Ou seja, muito aproximado de 1. Então, para diminuir mais ainda isso aqui, pessoal, eu colocaria 0,735, certo? Então, chegarei mais próximo ainda.
mas eu já vou considerar esse valor, certo? Então, eu vou dizer lá na minha solução que V é aproximadamente 0,73, certo? Então, se eu sei que V é 0,73 e que L mais V tem que ser igual a 1, quem vai ser meu L? Vai ser 0,27, certo? Então, tá aqui, né, o meu valor de V, que foi pedido, e o meu valor na fase líquida, que também foi pedido, certo? Então, próximo passo, calcular xi e y. Então, pessoal, na questão, né, ele ainda pede xi e yi, certo? Mas quem é yi, pessoal? Se a gente observar, isso aqui é a minha composição, né, para minha fase gasosa, ou seja, yi para o componente 1, para o componente 2 e para o componente 3. Então, eu já tenho calculado os meus 3 yi. Então, eu tenho y1, que é igual a 0,510. Eu tenho meu y2, que é igual a 0,3386. E tenho meu y3, certo? Que é igual a 0,1514, certo? Então, do próprio cálculo da minha expressão do cálculo flash, eu obtive os meus y1, y2 e y3, ou seja, a minha composição de cada componente na fase gasosa, certo? Então, pessoal, para a gente obter o meu xi, né, é só a gente lembrar do cálculo flash, do conceito que xi vai ser igual a yi dividido por ki. Então, com essa formulazinha aqui, né, eu posso calcular meu x1, meu x2 e meu x3, certo? Quem vai ser o meu x1? Vai ser 0,510 dividido por K1, que é 1,795. Então, eu vou obter, né, 0,2859. x2 vai ser 0,3386 dividido por meu K2, que é 0,8895. Então, eu vou obter, né, 0,3806, certo? E meu x3, 0,1514 dividido por 0,4575. Então, eu vou obter 0,3331. Então, tá aqui, né, os valores das minhas frações na fase líquida de cada componente, certo? Então, aqui, ó, tá as minhas 8 soluções pedidas na questão. O meu V, o meu L, as minhas frações dos componentes na fase vapor e líquida, certo? Então, vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, mais uma questão, certo? O sistema formado pelas espécies benzeno e tolueno está no equilíbrio líquido-vapor, certo? Considere que esse sistema segue a lei de Raoult. As condições de equilíbrio são temperatura de 95 graus Celsius e a pressão absoluta de 100 kPa. Na temperatura de 95 graus Celsius, a pressão de vapor do tolueno é de 60 kPa, ou seja, a minha pressão de saturação, né, do tolueno, 60 kPa, e a do benzeno é 160 kPa. O valor da composição da fase vapor, ou seja, meu Y do benzeno, ou seja, o meu Y, certo, do benzeno. Então, pessoal, na minha questão, né, foi dado a minha pressão de saturação do tolueno, eu vou chamar do componente 1, certo? Que é igual a 60 kPa. Foi me dada a minha pressão 2 de saturação, referente ao benzeno, 160 kPa, e foi me dado a minha pressão absoluta, ou seja, meu P, certo? 100 kPa. Então, pela lei de Dalton, né, P vai ser igual a P1 mais P2, ou seja, a minha pressão absoluta vai ser igual a minha pressão de saturação de 1 vezes X1, mais minha pressão de saturação
de 2 vezes x2, certo? Então, P é 100, né? kPa. Minha pressão de saturação de 1 é 60, certo? Vezes x1 mais minha pressão de saturação de 2 é 160 vezes x2. Então, pessoal, como eu quero descobrir a minha composição na fase vapor de benzeno, que é o meu componente 2, certo? Eu vou utilizar, né, que x1 mais x2 é igual a 1. Então, quem é x1? É 1 menos x2. Então, eu passo a ter 100 igual a 60, que multiplica 1 menos x2 mais 160 vezes x2. Então, eu tenho 100, né, igual a 60 menos 60x2, né, fazendo a distributiva, mais 160x2. Então, esse 60 passa subtraindo, então eu vou ter 40, 160 menos 60, 100x2. Ou seja, x2, né, é igual a 0,4, certo? Então, se eu tenho aqui x2, pessoal, e eu pegando a minha pressão parcial de 2, que é a minha pressão de saturação de 2 vezes x2, né? Ou seja, eu tenho minha pressão de saturação de 2, 160. x2 a gente encontrou 0,4. Então, o que é minha pressão parcial 2? 64 kPa, certo? Na questão, ele está pedindo a minha composição na fase vapor. Então, por isso que ele calculou a minha pressão, né, parcial de 2, do componente do benzeno. Porque a gente sabe, né, que Y2 vai ser igual à minha pressão parcial do componente 2 dividido pela minha pressão absoluta. Ou seja, 64 dividido por 100. Quem é minha composição Y2? 0,64. Então, essa aqui, né, é a solução que foi pedida na questão. A minha composição do benzeno na fase vapor, certo? Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui, certo? Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Então, até a próxima e obrigado.